E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Essa música Encontros e Despedidas, que foi composta por Fernando Brant e foi eternizada pela voz do grande Milton Nascimento, depois de Maria Rita, ela nos fala de uma realidade que aparentemente as pessoas não lembram todos os dias, é que nós somos peregrinos na terra. Parece que todas as coisas que nós fazemos na vida, de uma forma ou de outra, tentam nos colocar raízes debaixo dos pés, para que permanecermos como se esta vida, neste momento, fosse tudo que nós tivéssemos para viver. Assim, nós investimos aqui e agora, nós construímos nossos sonhos e nossos projetos, nós fazemos as nossas famílias e queremos que elas se eternizem, geração após geração, e nada aconteça que não seja despedida, só queremos encontros. Mas o fato é que, de fato, nós somos peregrinos. Seja porque um dia a nossa vida certamente será ceifada pela nossa grande inimiga, que é a morte, que já foi vencida pelo Cordeiro, mas que será definitivamente e absolutamente vencida quando Ele mesmo nos voltar e nós formos ressuscitados com Ele, assim como a ressurreição do Cristo venceu a morte naquele terceiro dia depois da cruz do Calvário. Seja, talvez, porque alguns de nós estaremos vivos, e esta vida cheia de corrupção, de coisas que se desfazem, líquidas nas nossas mãos, se revistam de incorruptibilidade, e de fato, mesmo vivos, sejamos transformados não apenas em seres vivos, mas em seres absolutamente vivificados e para sempre na presença do nosso Deus. Mas o fato é que nós nem sempre compreendemos que podemos já viver aqui e agora nessa perspectiva de que somos peregrinos, que a nossa vida não se resume a este mundo e a este tempo, coisa que o apóstolo Paulo já advertiu que, se assim fosse, nós seríamos os mais desgraçados dos homens se a nossa vida aqui estivesse arraigada e amarrada. Para refletir como homens de Deus no passado foram capazes de viver na realidade de suas próprias existências, essa realidade eterna, é que eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 13, que vai também até o versículo 16. Hebreus capítulo 11, verso 13 a 16. Você que está participando conosco à distância, seja pelos canais oficiais da igreja, no YouTube e no Facebook, e também pelo nosso canal parceiro no Instagram, CS Lius BR, por favor, abra também aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, verso 13 a 16, da palavra do Senhor. Hebreus 11, 13 a 16. A palavra de Deus diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar? Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos e pedimos que a Tua grande misericórdia, mais uma vez,
se revele sobre nós nesta manhã, nos abençoando com o entendimento da Tua palavra. Alarga, Senhor, a nossa mente, a nossa percepção espiritual, dá-nos compreensão iluminada da Tua palavra, na medida em que o Teu Espírito que a inspirou está presente em nós e no nosso meio para iluminar a nossa mente e nos fazer compreender a mensagem que o Senhor tem para nós, de que peregrinos somos. Fala conosco, Senhor, pois é assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O livro de Hebreus, como todos nós sabemos, é um livro destinado a cristãos de origem judaica que estavam sendo tentados pelas várias circunstâncias que viviam, principalmente quando as perseguições contra os cristãos, inclusive contra eles mesmos sendo de origem judaica, se espalhavam pelo mundo do primeiro século da era cristã. Na medida em que eles sofriam e na medida em que eles passavam provações, muitos deles ficavam a se perguntar se tinham feito uma boa troca, deixando a pompa e circunstância de todos aqueles rituais simbólicos, a estabilidade de uma religião milenar como era o judaísmo, para crer que em Cristo aquela esperança dos profetas havia se cumprido, e na simplicidade como era o culto daquela época, muito simples nas casas, já que não havia sequer templos, eles tinham realmente feito a opção correta. Se Cristo realmente era o Messias, se Cristo realmente era superior a Moisés, se a nova aliança realmente era o cumprimento da antiga aliança, e se, portanto, valia a pena ser cristão. Deus usa alguém, alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, outros dizem que foi Apolo. A verdade é que o livro de Hebreus é o único livro do Novo Testamento que a gente não tem absoluta certeza de quem é o autor. Deus usa, no entanto, inspirando alguém para escrever, para mostrar sim que Cristo é superior, que a fé cristã é superior, que o sacrifício de Cristo é superior, que o sumo sacerdócio de Cristo é superior, que a esperança em Cristo é superior, portanto, que eles poderiam ser encorajados e se sentir absolutamente confiantes de que eles tinham encontrado a salvação. Essa temática de Cristo superior, ela vai sendo espalhada ao longo do texto de Hebreus, e quando chega no capítulo 11, o escritor inspirado por Deus faz uma digressão histórica, ou melhor, uma regressão histórica, relembrando que desde o começo, foi pela fé e não pelo que se via, que os grandes homens e as grandes mulheres do passado criam nesta mesma verdade que agora estava ensinada a eles. Ele então começa no capítulo 11 com uma tese, com uma verdade. Ele diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, veja aí Hebreus 11:1, e a convicção de fatos que não se veem. E a partir desta verdade, ele estabelece que, pela fé, os antigos, porque ele estava fazendo uma lembrança histórica, obtiveram bom testemunho. A começar do fato de que, pela fé, eles entenderam, e nós também entendemos, que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A partir dessas três verdades, que estão no capítulo 11, 1, 2 e 3, ele então vai trazer uma série de exemplos, que começam com Abraão, o pai da fé, para demonstrar que aqueles homens criam nessa verdade e nesta promessa, mesmo que não tivessem visto. Então ele menciona no versículo 4 Abel, depois ele menciona Enoque no versículo 5, no versículo 6 ele novamente traz a tese que ele estava expondo, que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. No versículo 7 ele retoma para os exemplos e usa o caso de Noé, e quando chega no capítulo 8, ele traz os grandes três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Quando chega então no versículo 13, que é o texto que nós lemos, ele faz uma espécie de resumo do que havia dito até agora, afirmando o seguinte: todos estes morreram na fé. E essa expressão é uma expressão assim enigmática. O que é morrer na fé? Significava que eles morreram crendo
Sim, sem dúvida, eles morreram crendo. Mas veja, se a fé é a certeza de coisas que existem, fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de coisas que ainda que existam não se veem, por que eles já não usufruíram os efeitos da fé, já que eles criam? Por que eles não viram as promessas que Deus havia lhes dado, já em vida? Alguém poderia perguntar: que fé é esta que faz com que esses homens tão crentes, essas mulheres tão dedicadas, cheguem ao final da sua vida sem ver ao lado delas, nas mãos delas, na realidade visível e presente da vida delas, a concretude, a concretização, o cumprimento da promessa? Que fé é essa? Como eles se mantiveram crendo, quando na verdade nada visivelmente, aparentemente, diria a todos os outros ao seu redor que eles tiveram uma boa fé, que eles não foram enganados por uma crendice, mas que eles confiaram no Senhor, e por isso Deus foi fiel para com eles. É justamente isso que os versículos 13 a 16 explicam. E ao explicarem, eles trazem um conceito, uma realidade, um fato que é absolutamente fundamental, ou que foi absolutamente fundamental para eles e que é absolutamente fundamental para nós, que é a maneira como nós entendemos a nossa existência aqui na Terra. E que nos remete então a essa questão de temporalidade e eternidade, permanência e uma vida passageira, raízes e asas, coisas que aparentemente são incompatíveis, como voar se você tem os pés fincados na terra, como permanecer se tudo é temporal, como acreditar na eternidade se a existência é a única coisa que nós vemos com os nossos olhos. O conceito acerca do qual o escritor aos Hebreus está falando e que eu gostaria de trazer aos irmãos é a consciência de que nós somos peregrinos. E o que é um peregrino? Um caminhante. O que é um peregrino? Bom, aqueles homens conheciam bem o que é ser um peregrino, porque eles eram nômades. E todos nós entendemos que o nomadismo, numa época da civilização humana, ainda hoje existem nômades, povos e culturas nômades, mas houve uma época em que a agricultura não era tão desenvolvida a ponto de fixar as pessoas, e então elas iam de lugar a lugar em busca de boas pastagens para os seus animais, e quando aquelas boas pastagens e aquela água disponível se esgotava, eles simplesmente desarmavam as tendas, voltavam a caminhar na direção de onde houvesse boa pastagem e água, levavam os seus rebanhos e armavam as tendas pelo tempo que aquela terra ali ao redor pudesse sustentar. Talvez o exemplo mais claro disso é justamente aquele que está em Gênesis, que trata da questão entre Abraão e Ló, o seu sobrinho. Se você se recorda, tudo aquilo começou como um grande problema por conta do fato de que os rebanhos se multiplicaram, tanto do tio como do sobrinho, e a terra já não podia sustentá-los. Significava que a pastagem já era rala e a água possivelmente não era suficiente. Então começou a haver uma contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E chegou isso ao conhecimento do grande patriarca, e então ele tomou aquela decisão que a história mostra que levou Ló às cercanias de Sodoma e Gomorra e à corrupção, enquanto que Abraão, que ficou por escolher por último, honrando a confiança de que Deus tinha uma terra prometida para ele, foi levado às campinas verdejantes do Jordão, onde prosperou e ali conquistou a terra prometida que Deus lhe havia feito desde Ur dos Caldeus. Veja, quando a terra esgotou-se, a água não foi suficiente, eles tiveram que desarmar as tendas, armar as tendas em outros lugares que pudessem sustentar. Bom, isso parece simplesmente um pragmatismo de alguém dizer: bom, aqui não tem comida, eu vou sair para outro lugar. Mas isso vai sendo internalizado na mente de uma criança, por exemplo, de um filho de Abraão, de um filho de Isaac, de um dos filhos dos patriarcas, de Jacó e das 12 tribos, de tal maneira que desde pequenininho ele vai entendendo que aquele tempo, aquele lugarzinho onde ele brinca, aquele cabritinho que ele dá comida na mão, aquela árvore que ele se afeiçoa, que ele dorme debaixo dela, quando a sombra
permite que o sol não lhe caustique, quando ele toma aquela água do ribeirinho, tudo aquilo é gostoso demais, tudo aquilo é delicioso, cria afetos e faz com que pareça ser permanente. Mas chega um dia que desde pequenininho ele se acostuma com a ideia de que é hora de levantar tendas e sair dali. Nós não. Nós achamos que comprando um apartamento ou uma casa, fazendo um financiamento por 30 anos, nós enfim temos a nossa casa. E essa casa vai ser para sempre. Afinal de contas, lembra? Talvez não hoje para gerações mais jovens, mas para a minha geração e para gerações anteriores à minha, o sonho da casa própria era o grande sonho que todo mundo tinha, para não pagar aluguel, para não ficar na mercê de alguém. Não era isso que se dizia? As coisas mudaram tanto que até o carro, que para muitos era o carro do seu afeiçoamento, que você passava anos com ele, hoje é simplesmente um lugar ou um meio de transporte que você aluga, que você paga por diária, e diga-se de passagem, hoje já tem até carro alugado por hora, como bicicleta. Bicicleta que inclusive cada um de nós aprendeu desde a infância que era a minha bicicleta. Nós crescíamos, a rodinha ficava pequena demais para a gente, mas era a nossa bicicleta. E tudo isso fazia com que a gente tivesse, diferentemente daquela criança nômade, a impressão de que as coisas na vida são para sempre, que elas permanecem, que os lugares, as referências geográficas, as pessoas, até mesmo a igreja é para sempre. Igreja compreendida como a comunidade onde nascemos, somos batizados, crescemos, encontramos o amor da nossa vida, nos casamos e de repente temos filhos e eles crescem na igreja. Cada vez mais, no entanto, a vida demonstra que nada disso é permanente. E só o senso de peregrinação é que pode nos proteger de enlouquecer diante dessa impermanência da vida, dessa transitoriedade da vida. E é isso que esse texto entende. E para que eu entenda como esse texto entenda e emocionalmente, espiritualmente eu amadureça com a transitoriedade da vida, com a fragilidade da vida, com a impermanência da vida, é preciso compreender como é que eles agiram. E aí eu convido você a voltar os seus olhos para o texto, para você entender por que eles conseguiram morrer na fé e não no desespero. Veja, o texto diz que todos estes morreram na fé, mesmo sem ter, veja aí o verso 13, obtido as promessas. A palavra obtido aqui é a tradução de um verbo grego que significa usufruído plenamente. E aqui o primeiro conceito que nós precisamos compreender. Existe uma diferença entre você usufruir de algo e você ter algo plenamente como sua propriedade absoluta. Na linguagem jurídica existe, por exemplo, uma diferença entre posse e propriedade. Nem sempre quem tem posse tem propriedade. Mas quem tem posse já pode usufruir daquilo que tem posse. Eventualmente precisa formalizar esse processo para que essa posse se torne propriedade. Na vida nós temos posse de muitas coisas, mas não temos propriedade de nada. Você não tem propriedade nem da sua própria vida, meu querido. Não sei se isso é desesperador para você num domingo tão ensolarado como esse. Você não tem propriedade das pessoas que você ama. Você não tem propriedade dos bens que você constrói. Você não tem propriedade da sua saúde, e esses dias tem mostrado isso claramente. Você não tem propriedade do seu emprego, do seu dinheiro, do seu salário. Você não tem propriedade de nada. Mas você pode ter posse. E você pode usufruir daquilo que Deus lhe dá como posse. Por isso que a vida é para ser possuída e usufruída. As pessoas também, e o relacionamento com as quais nós temos, em vários aspectos, também podem ser usufruídos. Mas propriedade não. É bom você se acostumar. Tudo que não é eterno é eternamente inútil e não lhe pertence. Já dizia C.S. Lewis.
Perceba algo mais além. Diz que além deles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, no entanto, eles tinham uma esperança, porque o texto diz que eles viam essas promessas, porém de longe. E eles, na verdade, faziam 3 movimentos que estão ligados à fé e à esperança. Veja, eles viam de longe, eles saudavam aquilo que eles estavam esperando. Sim, é saudando mesmo. É tipo assim: ei, vem cá. Ei, vem cá a promessa. Ei, vem cá, vem cá, vem cá a promessa. Era exatamente isso. Então, não somente eles viam, não somente eles saudavam, mas eles confessavam. Aqui é a ideia de confissão de fé, declarar o que você confia, como a gente faz no batismo. Você crê na Bíblia como única regra? Sim, eu creio. Você crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Sim, eu creio. O conféssio, a confissão de fé. Eles viam de longe, eles saudavam e eles confessavam de que aquilo que um dia, ou durante toda a existência, era apenas posse, um dia ia ser propriedade. E eu espero que você alivie o seu coração do impacto do ponto anterior. Se o ponto anterior diz você não é dono de nada, esse ponto diz, mas vai ser. Vai ser. Você não é dono de nada, mas porque a promessa e aquele que prometeu é fiel e justo, como estes homens, pela fé, você passará não apenas da posse para posse e propriedade. Mas a grande questão é, posse e propriedade de quê? Preste bem atenção. Se a sua esperança é que a posse que se torna propriedade seja das coisas deste mundo, do dinheiro que você tem, das coisas que você conquista, então deixe-me lhe dizer, não será disso. Sabe por quê? O texto explica. Porque você é peregrino e estrangeiro. E peregrino e estrangeiro não carrega pedaço de terra nas costas, casa nas costas, carro nas costas. Você não consegue carregar todas as pessoas que você ama nas costas. Você não consegue colocar todas as pessoas que você ama dentro das malas e levar de um lado para o outro. Você vai ter que fazer escolhas. E para você fazer escolhas, para que essa posse se torne propriedade, você tem que lembrar o que é que um estrangeiro e um peregrino levaria. Existem inúmeros vídeos, tutoriais hoje na internet, mostrando, na medida em que as companhias aéreas, as companhias de transporte começam a cobrar e cobrar caro por malas excedentes, como você conseguir fazer uma mala compacta para um período de tempo em que você consegue tudo. Os homens já têm essa coisa no DNA. As mulheres, quando pensam nos pares de sapato para combinar com os cintos, com as bolsas, sempre tem mais dificuldade. E a gente coloca um sapato, uma calça jeans e as camisas. De certa maneira, nós somos mais peregrinos do que as mulheres. Mas isso está mudando. Eu me lembro há 32 anos, quando eu casei com Dona Séfora, quando nós saímos para viajar, como é que era a história? Íamos eu, ela, minha maleta pequena e a entourage de malas. E quando os meninos nasceram, e a gente estava vendo um dia desse, essa semana, alguém colocando o carrinho dentro do carro, tirando o carrinho, tirando aquela coisa. Eu me lembro de um acampamento que eu fui em Recife para ser preletor, e o meu carro parecia literalmente aquelas combis de mercadores que vão para a feira central de João Pessoa. Era coisa em cima do capô, era coisa de lado, saindo pelo vidro do retrovisor, era uma coisa assim, e tinha que ter a banheira, tinha que ter isso, e aquela bagagem foi ficando enorme, para montar e desmontar aquela minha tenda era terrível. O tempo foi passando, e hoje nós estamos mais peregrinos. Mas quando eu volto para o texto, meu olhar, aí eu me lembro o seguinte, o que significa ser peregrino? Veja, ser peregrino não é ser errante.
navegante, como diz a música. Porque veja, ao mesmo tempo que eles viam, saudavam e confessavam que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, eles faziam isso na perspectiva de uma pátria para onde eles iam. Veja aí o verso de número 16. Porque os que falam deste modo, diz o texto, manifestam estar procurando uma pátria. São peregrinos, mas sabem que tem uma terra prometida. São peregrinos, mas não são errantes. São peregrinos, mas vivem na perspectiva de que eu estou chegando no meu lugar a qualquer tempo. Uma das coisas mais interessantes, quando eu vejo aquele exemplo que eu estou citando, de Abraão e de Ló, é a razão porque Abraão, que foi aquele que foi chamado, Ló era o apêndice, o acompanhante, porque Abraão, a quem havia sido dada a promessa, e que na verdade tinha trazido o seu sobrinho, porque o seu irmão havia morrido e ele era um órfão, e que portanto era o sobrinho, o dependente do tio. Na hora de escolher a terra, Abraão disse: pois não, fique à vontade, escolha você primeiro. E quando a confusão surgiu, foi ele que trouxe a necessidade de conversarem para resolver a situação. Por quê? Não seria mais justo que ele dissesse assim: meu filho, escolha um pedaço de terra e assim, a minha já é essa daqui, e vá para lá, você já enriqueceu inclusive. Não, Abraão diz assim: o que você quer? Eu só compreendo por uma razão, meus irmãos, é porque ele sabia que mesmo aquela terra esperada, almejada, prometida, onde ele já tinha colocado os pés, e Deus havia lhe dito que onde os seus pés pisassem seria a terra prometida para ele, não era ainda a terra prometida de Deus para ele. Era um símbolo da verdadeira pátria que Deus havia prometido para ele. O próprio texto de Hebreus trabalha isso, que mesmo quando aqueles homens das 12 tribos entraram na terra prometida, tiveram que conquistá-la, eles não entraram no descanso deles, porque essa pátria celestial remete ao descanso dos nossos labores, da nossa fadiga humana, da nossa fadiga existencial. E se tem uma coisa que eles não descansaram, foi na terra prometida, porque tiveram que batalhar anos a fio para expulsar aquelas nações cananeias. Nós somos peregrinos, mas não somos errantes. Não somos cachorros sem dono, perdidos numa mudança, sem saber para onde vamos. Nós somos peregrinos, mas temos uma certeza. E essa certeza é que existe uma pátria, e o texto diz que é uma pátria celestial. E nesse ponto do texto, a partir do verso 15, é que ele estabelece o grande dilema. Sendo peregrinos, mas não errantes, sabendo que estamos caminhando para uma pátria, podemos ainda usufruir o que tivermos aqui, e o que tivermos aqui que for eterno, será não apenas posse e usufruto nosso, mas será propriedade nessa pátria. O dilema se estabelece quando no verso 15, ele diz assim: e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, e aí pode ser o Egito para o povo no Egito, Ur dos caldeus para Abraão, ou a nossa velha vida antes de Cristo para nós, se nos lembrássemos daquela de onde nós saímos, talvez nós tivéssemos a oportunidade de voltar, exatamente como os leitores de Hebreus originais, para quem essa carta foi destinada, estavam tentados a voltar, que era para a antiga aliança, para os antigos rituais e simbolismos que apenas apontavam para Cristo, e que eles eram tentados a dizer assim: está tão difícil que é melhor voltar para as cebolas do Egito, como aqueles do Êxodo pensavam, assim como nós. E aí nós fincamos os pés, amarramos as nossas pernas às nossas raízes, construímos os nossos castelos, os nossos feudos, os nossos sonhos, encontramos o nosso cantinho e dizemos: daqui eu não saio nunca mais. Pensamos o nosso carro como nossa posse, nossa propriedade, e não como um meio de locomoção e abençoar vidas. Pegamos o nosso dinheiro e investimos naquilo que possa nos dar lucro, mas que tipo de lucro?
E então vamos arraigando aqui como se estivéssemos existencialmente e emocionalmente voltando à terra de onde nós viemos. Mas Deus já nos tirou dessa terra. Deus já nos colocou no caminho. Nós somos caminhantes, peregrinos, forasteiros. Terra nenhuma nossa é de fato nossa. É terra de passagem. O antídoto para isso, o escritor coloca no versículo 16, quando diz: mas agora, mesmo tentados a voltar para trás, voltar para a antiga terra, mas agora eles aspiram, eles anelam, eles desejam profundamente uma pátria superior àquela de onde eles vieram, que é a pátria celestial. Esse dilema, irmãos, ele existe no meu coração. Ele existe no seu coração. Em algum tempo, todo peregrino é tentado a cavar um alicerce, abandonar as tendas e fixar o seu coração na terra. Todos nós somos tentados a isso. É de uma reflexão contínua, de um desafio que fazemos, daquilo que as pessoas na brincadeira colocaram como desapega, mas não é um desapega abandona, não é um desapega seja negligente, seja omisso para com seus deveres sociais, com a sua família, não é um desapega para a imprevidência, de não pensar no dia de amanhã, em algum tipo de subsistência e não fazer uma previdência, não é nada disso, é desapegar como razão principal de afeto, de existência, para onde e em que eu coloco o melhor do meu tempo, o melhor do meu talento, o melhor do meu tesouro. Não é nesta terra, não é nesta terra, porque nesta terra nós somos peregrinos, não somos errantes, porque sabemos que todo esse nosso tempo, talento e tesouro, se devidamente investidos na expectativa, na promessa, na esperança dessa pátria celestial, enquanto estamos caminhando, nos levará a ela, não apenas para usufruirmos e possuirmos, mas também para termos absoluta propriedade sobre ela. E aí, no versículo último do trecho que eu escolhi, quando ainda no versículo 16 as últimas frases são escritas, a gente ouve a bênção divina, a aprovação divina para aqueles que assim agem. Porque diz o texto, por isso se referindo a tudo isso que ele estava falando, por isso Deus não se envergonha deles. Veja que frase, Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonhou de Abraão, Deus não se envergonhou de Isaac, Deus não se envergonhou de Jacó, Deus não se envergonhou desses homens, não porque eles eram perfeitos, mas porque eles tinham uma aspiração por essa pátria celestial, eles eram peregrinos, e a história que eu tenho que se chama Bíblia, é a história da peregrinação da redenção, desde o começo no jardim, até o último jardim, que será o jardim restaurado, e nessa terra de peregrinações, homens e mulheres, Deus não se envergonhou deles, e eu não quero estar fora dessa lista, você entende? Eu não quero, eu quero que ao final da minha vida Deus diga assim, eu não me envergonhei de você, Robinson, porque você não se abestalhou com essa vida que você estava nela caminhando, você foi previdente com a sua esposa, sim, com os seus filhos, sim, mas você não se abestalhou, você não colocou o melhor do seu tempo, do seu talento, do seu tesouro nesta vida, porque esta vida não é a vida que eu tinha para você, agora entra na vida que o Senhor, teu Deus, te preparou desde a fundação do mundo. Deus não se envergonha daqueles que são peregrinos. Deus se envergonha daqueles que são errantes, porque não sabem nem têm esperança de uma pátria celestial. Deus se envergonha daqueles que amarram suas terras, seus pés na terra, suas aspirações mais profundas na terra, seus sonhos e desejos, suas grandes ambições na terra, como se a terra pudesse lhe dar tudo. E aqui eis uma verdade para você lidar com ela. Sabe por que você
nem sempre tem o lucro que você poderia ter desses investimentos. Você sabe porque nem sempre você tem um agradecimento das pessoas em quem você investe o melhor do seu afeto. Sabe por que nem sempre os seus planos se concretizam 100%, e você definitivamente, por um período enorme de tempo, diz assim: estou satisfeito, tudo que eu almejei eu alcancei. Sabe por quê? Para você se lembrar que aqui não é ainda a sua pátria. Graças a Deus pelas frustrações dos negócios mal feitos, dos relacionamentos quebrados, dos planos não cumpridos, que nos decepcionem, que nos humilhem, que nos quebrem, que nos façam refletir se valeu a pena ou não, porque de fato não valem. Não valem porque não são a pátria celestial para a qual eu estou caminhando e você também. Alguns deles são símbolos, avant-premières, primícias. Alguns deles são carinhos de Deus para você. Um relacionamento conjugal cheio da graça de Deus é um carinho de Deus para você. Filhos que andem no Senhor, que caminhem com Deus e que lhe dão motivo de alegria, são um carinho de Deus para você. Uma varanda gostosa com uma rede estendida é um carinho de Deus para você. Uma boa refeição, em que você pode pagar por ela, comer, seja na simplicidade que for, ou na sofisticação que for, é um carinho de Deus para você. Uma paisagem bonita, onde você passa alguns dias renovando a sua mente, é um carinho de Deus para você, mas não é ainda a sua pátria celestial. Deus não se envergonha deles, e eu não quero que Deus se envergonhe de mim, e eu espero que você não queira que Deus se envergonhe de você. Sabe por quê? Porque quando, diz o texto, eles chamavam Deus de meu Deus, Deus sabia que o que eles diziam por trás desse meu Deus é: este meu Deus preparou uma cidade para mim. Isso é muito importante, sabe, irmãos? Porque a vida está passando muito rápido. As coisas têm uma transitoriedade nos dias de hoje que não tinham tempos atrás. As pessoas vêm e deixam, outras chegam, outras vão, igualzinho a música da introdução desse sermão. E nesse torvelinho todo, a gente fica pensando assim: meu Deus, em que eu me agarro? Você se agarra em Deus, porque Ele é a única companhia nessa peregrinação que não vai lhe faltar. Ele lhe pega no ponto de partida e lhe deixa no ponto de chegada. Nessa trajetória, Ele não garante que o caminho vai ser tranquilo, mas Ele assegura um porto firme e seguro, que é a sua pátria celestial. Que isso conforte o seu coração, sustente a sua vida e lhe faça grato. Mas lembre, peregrinos somos, até aquele dia que estaremos na nossa pátria celestial. O que você pode dizer diante desta palavra que Deus falou ao seu coração? Talvez: muito obrigado, Senhor, por me relembrar essas verdades. Talvez: muito obrigado, Senhor, porque eu tenho vivido essas verdades, e mesmo quando alguns acham estranho que eu seja esta pessoa assim que vive essas verdades, eu continuo firme vivendo. Mas talvez você possa dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor corrigiu um esquecimento de algo que eu já sabia, e o Senhor me lembrou nesta manhã onde deve estar o meu coração, porque onde estiver o meu tesouro, a minha pátria, onde eu enterro o que é mais precioso, aí estará o meu coração. Talvez seja uma oração de gratidão que você possa fazer agora. Talvez seja uma oração
de quebrantamento e dizendo assim: Deus, me traz de volta ao caminho, me coloca de volta ao caminho, à peregrinação. Vamos orar juntos? Seja numa direção ou noutra, que Deus conduza a sua oração. Ó Deus amado e querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesta vida nós temos a Ti como condutor da nossa jornada. Muito obrigado, Senhor, porque somos peregrinos, estamos aqui agora, amanhã em outro lugar. Pessoas estão conosco agora, amanhã não estão mais. Mudamos de cenários e o Senhor continua conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Esta é a Tua promessa que Tu tens cumprido. Nós Te agradecemos porque nessa caminhada, Pai, sem ter, nós temos. Sem controlar, nós somos controlados por Ti, seguros na Tua mão. Sem prever, no entanto, nós somos protegidos pelo Teu olhar e a Tua providência. Sem garantir o pão nosso de cada dia, no entanto, ouvimos a Tua voz dizendo: eu sou o pão da vida, quem crê em mim jamais terá fome. Pai, nós louvamos o Teu nome porque por causa de tudo isso, o Senhor não se envergonha daqueles que caminham contigo, daqueles que são peregrinos, num mundo em que bilhões, seja de dinheiro ou milhões de seguidores, dizem se o valor da pessoa é alto ou baixo. Nós só precisamos de Ti. Pai, nós louvamos o Teu nome por nos lembrar essas verdades nesta manhã. E agradecemos a Ti, ó Pai, porque temos a certeza de que quando nos esquecermos, como algumas vezes nos esquecemos, o Senhor nos fará lembrar. Pelo Teu Espírito que nos guia, o Senhor tocará em nós e dirá assim: peregrino você é. Ajuda-nos, ó Pai, a lembrar disso sempre e a viver à luz da peregrinação que o Senhor nos deu, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.